Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os minerais e rochas. E meu grupo é composto por mim, Maria Vitória, Felipe e Isabela. Após as fases iniciais da formação do planeta Terra, ao longo do seu processo de evolução, sua temperatura começou a diminuir, levando a formações de minerais e das rochas, que compõem as suas camadas mais externas. Então vamos estudar os processos de formações desses minerais e rochas e como eles se apresentam na natureza, os inúmeros processos quais foram submetidos até configurar as estruturas que observamos atualmente e quais são os seus principais usos na indústria. Os minerais. Os minerais são compostos sólidos com composição química definida, cristalizados e formados de maneira natural por processos inorgânicos na Terra e em outros corpos celestes. Dessa forma, uma rocha seria uma associação de minerais que se unem por uma grande variedade de processos geológicos. Quando um mineral ou uma rocha apresenta importância econômica, ela pode ser chamada de minério. Se uma substância não possui um retículo cristalino, que é um arranjo ordenado de átomos ou moléculas, ela é chamada de mineraloide, como por exemplo, podemos citar o vidro e o carvão natural. O mesmo termo também se aplica a substâncias geradas por processos biogênicos, ou seja, pela ação de organismos vivos, como a pérola, o âmbar e os recifes de coral. A formação de um mineral é resultado dos elementos químicos disponíveis e das condições físicas do ambiente, principalmente da pressão e temperatura. Alguns minerais são formados por elementos nativos, ou seja, que não são combinados com outros elementos, como o ouro e o enxofre. No entanto, outros minerais são resultantes das combinações de vários elementos. Esses minerais são agrupados em várias classes com base no ânion e no radical aniônico, dominante em sua fórmula química, como os sulfetos, os óxidos, os haloides, os carbonatos, os nitratos, os boratos, os sulfatos, os fosfatos e os silicatos, que estão presentes na constituição de aproximadamente 97% da crosta continental em termos de volume. As propriedades físicas dos minerais são associadas intimamente às suas composições e às estruturas. As principais propriedades são a dureza, que pode ser entendida como a facilidade com a qual eles podem ser riscados, a clivagem, que é a característica de se quebrar ou dividir ao longo de superfícies planas, a fratura, que está associada ao modo como eles se quebram, o brilho, que é determinado pela forma com que cada mineral reflete a luz, o traço, que é a cor do pó liberado pelo mineral ao ser raspado, o hábito, que é o formato dos cristais individuais ou agregados em uma espécie mineral. Como visto anteriormente, a gente vai falar sobre as rochas e vocês sabem me dizer o que seriam elas? Se não, preste muita atenção que eu vou te explicar direitinho, tá? Basicamente, rochas é a união natural dos minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição, e elas podem ser encontradas no decorrer de toda a sua superfície terrestre. E alguns dos exemplos desses minerais já foi citado aqui, mas vou reforçar que são quartzo e diamante. E as rochas elas são classificadas em 3 tipos de rochas, começando pela primeira, que é a ígma ou magmática. São rochas formadas pelo esfriamento e solidificação dos elementos endógenos, ou no caso, o magma pastoso, tá bom? E alguns exemplos dessas rochas, eu vou deixar aqui também a foto, que são os granitos, o basalto, o diorito e o andesito. Continuando, a gente tem as sedimentares, que são as rochas que têm sua formação a partir de acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. No exemplo, a gente tem aí as areias, né, a argila, a salgema e o calcário, tá bom? E por fim, a terceira seria as metamórficas, tá? Que tem a mesma origem de transformação a partir de outras rochas. Em virtude também a pressão e a temperatura, um diferencial dela, seria isso. E os exemplos delas são a ganase, que são formada a partir do granito, o adose, que é formada a partir da argila, e o mármore, que a gente usa dentro de casa, né, para fazer balcões, enfim, que é formada a partir do calcário, tá bom? Uma coisa bem interessante a se compartilhar é que as duas rochas mais antigas são as magmáticas e as metamórficas, tá? E elas surgiram na era paleozoica e na era pré-cambriana.
E elas são denominadas de cristalinas por conta dos cristais de minerais que a formam, tá? Uma outra coisa super bacana aí. Isso foi o conteúdo das rochas e a seguir o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre o solo. Irei hoje falar um pouco mais sobre o solo. Primeiramente, vamos começar pela formação do solo. Bem, o solo é definido como um corpo natural composto por substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na superfície terrestre e é oriundo da degradação das rochas. O processo que dá origem à formação do solo é chamado de intemperismo, ou seja, a degradação das partículas das rochas e minerais que alteram suas propriedades químicas. São fatores que contribuem para a formação do solo, o material orgânico, o clima, a atividade biológica ligado aos organismos vivos presentes no local de origem do solo, o tempo, a hidrografia e a topografia da área. Todos esses elementos agem em conjunto ao promover a separação das partículas das rochas. Assim, o solo é formado por meio de processos que fazem a desintegração de partículas, promovendo sua evolução e seu crescimento. Esse processo leva em conta a infiltração de água ou a decompactação de partículas por outros elementos físicos ou químicos. E assim o solo vai aumentando, crescendo, desenvolvendo-se, pois quanto mais profundo é o solo, mais desenvolvido ele é. Existem vários tipos de solo. Os tipos de solo eles variam de acordo com a localização de seu processo de formação e as condições ambientes onde ele se formou. Alguns tipos mais comuns de solo são o solo arenoso, com muita presença de areia e pouca umidade, são comuns em regiões tropicais e micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade nele devido à ausência de água. Existem também os solos argilosos, são menos arejados e mais compactos, portanto, são mais úmidos, pois a água fica mais retida por mais tempo nele devido à sua lenta infiltração. E também os solos siltilosos, apresentam alta concentração de sítio e são erosíveis, pois não se apresentam estáveis ou compactos. Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. Composição do solo. A composição do solo é variável e, como dito anteriormente, por alguns fatores que alteram a formação do solo, aqui também existem fatores que alteram a composição do solo, como muito bem dito, umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até mesmo a presença de biodiversidade. No entanto, encontra-se na composição dos solos, de modo geral, 46% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 4% de matéria orgânica. O solo é composto por 3 fases distintas: sólido, que compreende matéria orgânica e inorgânica; líquido, que é a solução do solo ou água do solo; e gasoso, que é o ar do solo. As matérias orgânicas e inorgânicas compreendem partículas minerais do solo originadas do intemperismo da rocha, ou seja, da desintegração de partículas da rocha. Há também material orgânico proveniente de animais e plantas que entram no solo em decomposição e formam a camada humus, que é a primeira camada do solo. Cada horizonte do solo possui composições diferentes. Observe. Horizonte O, camada com alta presença de material orgânico, água e animais. Horizonte A, mais escura, pois possui material orgânico, águas e sais minerais mais densos. Horizonte B, acumula sais minerais e materiais dos horizontes O, A e possui uma presença muito grande de ar. Horizonte C, construído por fragmentos de rochas desintegradas dos horizontes D, grande presença de ar. Horizonte D ou horizonte R é a rocha matriz ou originária do solo. Bem, na composição física mesmo do solo a gente tem várias. Vamos começar pelo líquido. Bem, o líquido ele compreende a água infiltrada ou escoada, presença no lençol freático. Geralmente, as plantas retiram do solo a quantidade de água necessária à sua sobrevivência. Nem toda a água que chega ao solo fica disponível para as plantas, pois pode continuar infiltrando e abastecendo outros mananciais de água. O que são esses mananciais de água? Bem, são todas as formas de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usados para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, os rios, lagos, represas e lençóis freáticos. E o gasoso é constituído pelo ar presente dos poros dos solos.
À medida que há maior presença de argila no solo, menor é essa porosidade. Para finalizar, a importância do solo. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre e é importante para desenvolver praticamente todas as atividades humanas. Ele é a base para todos os objetivos técnicos oriundos das relações humanas com a natureza. Sua função não se resume apenas à agricultura ou plantio, pensando no aspecto do cultivo de culturas. O solo é aproveitado para diversas atividades econômicas, como a exploração de recursos minerais e energéticos, pois é dele que retiramos minerais, rochas e minérios usados no dia a dia, que servem de matéria-prima para a atividade industrial, da construção civil e para a produção de objetos no nosso uso diário. O solo também é um importante armazenador de água, pois é por meio dele que ocorre o processo de infiltração e, consequentemente, o abastecimento dos lençóis freáticos, dos aquíferos e do surgimento de nascentes, por promover uma interação completa com a hidrografia e a atmosfera, as rochas minerais e até mesmo organismos vivos. É um consenso que a qualidade de vida dos solos influenciam diretamente na qualidade de vida de todos os do planeta e os fatores bióticos e abióticos do planeta. Sendo assim, há um debate diário sobre o processo de manutenção e cuidado em relação aos impactos ambientais no solo, no qual se discute políticas públicas de preservação do solo e seus recursos, por se tratar de algo essencial para a vida do planeta. E esse foi nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode nos chamar aqui, tá? E vamos fazer as atividades agora.